Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho fazer um vídeo que vocês me pediram bastante. Naquele vídeo que eu fiz sobre os livros que mudaram a minha vida, eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse um vídeo sobre a minha história com a leitura, a minha trajetória, alguma coisa assim. Aí muita gente pediu pra eu fazer. Então eu estou aqui pra contar como eu comecei a ler, como eu me tornei leitora. E aí eu comecei a pensar, eu lembro pontualmente de quando eu entendo que me tornei uma leitora. Mas aí refleti melhor e achei que eu deveria retornar, retroagir um pouco. Percebi que o meu interesse pela leitura, a leitura como hábito em minha vida, é uma extensão do meu hábito de estudar. Não é a leitura só. Eu gosto de estudar. E o meu gosto pelos estudos veio antes do meu gosto pela leitura. Eu lembro que eu era bem pequena, eu queria ir para a escola. Porque assim, na minha família a gente não fez pré, escolinha, nada disso. Então a gente entrava para a escola, né, na primeira série aos 7 anos. Eu sou a caçula e eu lembro que eu pedia para minha irmã mais velha para ir para a escola. E eu sempre perguntava a ela, falta muito para eu ir para a escola? Ela dizia, falta. Ela via que eu estava ansiosa, aí o que aconteceu? Ela começou a me ensinar a escrever, a ensinar tudo. Eu lembro até hoje de ela me ensinando a fazer o H minúsculo, o L, depois o morrinho. Eu lembro muito com carinho dessa passagem. E aí eu lembro que eu aprendi algarismo romano antes de aprender algarismo arábico, ou seja, antes dos 7 anos. Eu lembro que eu sabia tabuada, toda tabuada, com uns 8, 9 anos. E a minha sorte, a dor e a delícia é que eu tenho boa memória. Isso é bom, isso é bom. Isso aqui tem mais pontos positivos do que negativos, mas o ponto negativo é que a mente fica muito tumultuada. Estudar tanto e lembrar de tanta coisa, é por isso que eu tenho um blog, é por isso que quando eu contei pra vocês a primeira vez que fui à Argentina, eu comecei a fazer diários, porque eu via muita coisa, eu apreendo muita coisa, e começo a associar e tal, e eu tenho que escrever, eu tenho que cristalizar na escrita pra me livrar, pra virar um HD assim, externo, liberar a mente, senão eu tenho dificuldade pra dormir. É por isso que eu tenho blog, é por isso que eu escrevo bastante, é por isso. E eu gosto de muita coisa, esse é o problema. Que também é uma vantagem, mas tem seus efeitos colaterais. Então, eu gosto de exatas. Eu gosto de biologia, eu gosto de tudo. Saibam que as pessoas normalmente elas têm habilidades, ou em humanas ou em exatas. Quem tem mais habilidade em exatas, não costuma ter muita habilidade em humanas e vice-versa. Eu já fiz esses testes vocacionais de QI, sei lá o quê. Meu resultado foi um pouco comum, assim, eu tive um resultado equilibrado entre aptidão para humanas e exatas. Eu acho que eu tenho mais habilidade em exatas do que em humanas, em língua, seja o que for. Porque eu lembro que quando eu estava na escola, eu adorava matemática, eu fazia sistemas, parábolas, adorava fazer parábolas, eu sempre tive nota boa em matemática, gostava de física, gostava de tudo. E só não fui para essa área de matemática porque nunca soube o que fazer com tudo aquilo que eu aprendia. E eu não via aplicação prática, ninguém me ensinava, né, onde eu poderia aplicar aquilo, os livros na época não tinham nada, nenhum contexto, né? Eu não sabia o que fazer para aquilo. Para que serve uma parábola? Para que serve o sistema? O sistema acho que eu sei fazer até hoje. Fórmula de Bhaskara, sei até hoje. Então, assim, onde eu uso isso? E assim, qualquer coisa que a gente estudar na vida, qualquer disciplina que a gente estudar, tem que servir para a gente entender melhor o mundo. Se não servir para a gente entender melhor as coisas do mundo, as relações das coisas do mundo, não serve para nada. Então matemática para mim não servia para nada, embora eu gostasse muito, porque eu não sabia contextualizar aquilo. Claro que eu sei que tem uma aplicação prática, mas ninguém nunca me ensinou. E foi por isso que eu fui para a área de humanas, né? O mundo pode ter perdido uma matemática razoável, né? Mas, enfim, não soube. Eu sabia demonstrar fórmula, para vocês terem ideia. Não é difícil demonstrar fórmula, é difícil chegar às fórmulas como Teorema de Pitágoras, né? Sabia demonstrar, né? Se isso é igual aquilo, enfim, tudo lógico. Eu sabia demonstrar, por exemplo, a teoria da relatividade, aquela fórmula do Einstein, eu sabia demonstrar várias fórmulas. Mas, assim, eu não via muita aplicação para aquilo.
acabei, né, me desenvolvendo na área de humanas. Eu acho que se eu me dedicasse a exatas, o tanto que eu me dedico a humanas, eu seria melhor em exatas. Isso é uma revelação, poderia ser um dos fatos sobre mim se eu fizesse aquele vídeo que muita gente faz, esse que eu faço sobre mim. Mas enfim. Então, eu gosto de estudar, é fato. Vocês já perceberam, quem me acompanha aqui percebe. Tem gente que pensa que eu sou formada em história, tem gente que pensa um monte de coisa. Pensa que eu dou aula de literatura, mas não. Mas e a leitura? Veio quando? Exatamente. Eu lembro que nas escolas onde eu estudava não tinha biblioteca, escola pública, e às vezes tinha uma salinha de leitura lá, com pilhas de livros empoeirados e tal. Eu lia alguma coisa, outra, em casa não tinha assim livro pra mim. Aí minha irmã mais velha, a mesma que me ensinou a escrever, ela tinha o hábito de ler esses livrinhos de banca. Eu lembro que uma vez ela foi votar e aí ela pegou uma fila pra votar, e eu tinha uns 12 anos, e ela tava com o livro, eu estava esperando por ela na fila, ela tava com o livro. Aí ela entrou lá pra votar e tinha uma fila dentro, ela me deixou lá fora, esperando no colégio, e me deu o livro pra eu segurar. Era um desses livros de banca. Aí eu comecei a ler. E leio até hoje. Comecei a ler o livro dela, e todos os livros que ela tinha, eu começava a ler, e ela não gostava, acho que ela achava que não era livro pra mim, e ela escondia os livros, aí eu achava os livros, e ela não gostava, né? Eu achava, às vezes ela até me batia e tal. Mas, enfim, eu comecei a ler e não parei mais. E depois, eu lembro que depois desses livros eu comecei a ler Sidney Sheldon, Danielle Steel, alguma coisa, mas aí eu li e vi que era tudo igual, assim, faltava. Aí eu comecei a ler Kafka, Dostoiévski. Eu lembro que assim, a minha mudança assim, para Kafka e Dostoiévski assim, foi muito brusca. Eu li assim, de repente comecei a ler esses livros. E não teve nenhum outro assim, de transição, sabe? Eu já parti para ignorância logo. Kafka, Dostoiévski. E aí sim me interessava mais. Aí eu comecei a me interessar por literatura de fato. Kafka, Dostoiévski assim, me fizeram ter fascinação por literatura, né? E todo mundo fala, nossa, mas que coisa pesada, eu não entendo nada dessas coisas. E é aí que eu gosto. Eu gosto de coisa difícil. Seja o que seja um trabalho, seja para ter minha atenção tem que ser difícil, tem que ser complexo. Quanto mais complexo, mais eu gosto, porque eu presto atenção. Se é fácil demais, se é uma coisa... Eu começo a ter ausência mental, começo a prestar atenção em outra coisa, pensar em outra coisa. As coisas complexas e difíceis têm a minha atenção. Então, assim, eu gostava de Dostoiévski, eu gostava de Kafka. É claro que hoje eu entendo muito melhor quando eu leio, então por isso que eu até releio. Mas eu já gostava bastante na época, porque eu percebia que ali tinha coisas que eram mais difíceis de entender, e era por isso que eu gostava. Fiz biblioteconomia, vocês sabem, embora todo mundo pense que a gente fique lendo o tempo todo, não é nada disso, eu já expliquei naquele vídeo sobre a minha formação. Só sei que todas as minhas atividades são voltadas para leitura ou escrita, até mesmo o blog, até mesmo este canal. O que eu faço no trabalho também é voltado para isso, só que mais voltado hoje em dia para o que eu estudei na pós-graduação, né, na mestrado e doutorado. Quem viu meu vídeo sobre a minha formação, viu lá o que eu estudei e assim, já está desatualizado aquele vídeo. Hoje eu trabalho em outro lugar. Antes eu dirigia o Núcleo de Documentação e Informação do órgão público. Hoje eu estou em outro órgão público, dirigindo outra coisa, mas é sempre serviço de mediação, espécie de tradução da legislação, atendimento público, deixar tudo mais fácil para o público em geral entender a linguagem do Estado, entender a linguagem jurídica e para ter acesso à informação do Estado, esse tipo de coisa. Mas é sempre nesse sentido, de lidar com a escrita, de tratar, deixar a escrita mais fácil, ensinar a escrever, produção de texto, revisar a tese, enfim, essas coisas todas, gente. É o que eu dou aula dessas coisas, eu faço trabalho nessas coisas. Meu trabalho, eu tenho 2 empregos, vocês sabem, eu dou aula e trabalho no órgão público. Tudo voltado para essas coisas. É uma forma de estudar. Eu gosto de dar aula porque eu amo dar aula. Porque eu preciso estudar para dar aula. Preparo a aula, acompanho os alunos, leio o que eles escrevem, tudo. Eu gosto. Eu gosto de fazer as coisas que eu faço porque eu preciso aprender e eu me desenvolvo fazendo as coisas que eu faço. Então esse vídeo não é muito bem como eu me tornei leitora, é
como eu comecei a gostar de estudar e gosto até hoje. Talvez isso dê conta melhor do conteúdo que eu estou tratando. É o meu gosto pelos estudos e o meu interesse pela leitura vem disso, desse gosto por estudar. Se você for me ensinar alguma coisa de matemática, eu vou gostar muito, de química eu vou gostar muito, de biologia. Então assim, as minhas notas na escola, não estou falando que eu era excelente, mas eram razoáveis, eu não me destaco muito em uma coisa e vou muito mal em outra. Não, eu era razoável em tudo, né? Tinha notas boas, né? Não excelentes, mas boas em tudo. E eu gosto de tudo. Uma vez eu estava na Argentina, eu conheci um amigo lá, e ele falou assim: nossa, quando eu te conheci eu achei que você estava interessado em mim, mas aí depois eu percebi que você que se interessa por tudo mesmo. Né? Desculpa, eu me interesso por tudo. Eu me interesso pelo mundo, né? Pelas coisas do mundo de modo geral. Pelas pessoas, por tudo. E aí já com esse monte de coisa, né? Pra ver, vocês veem que os meus vídeos é uma loucura, né? Eu falo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas enfim. E aí, tentando responder ao que o Dan Lima me perguntou naquele vídeo, né? Como eu influencio as pessoas a lerem, o que eu faço para as pessoas lerem mais. Enfim, eu acho o seguinte: as pessoas não têm que ler mais, elas não têm que ter o hábito da leitura. A gente não pode ser autoritário nesse aspecto, hein? A gente não pode falar que as pessoas têm que ler mais. Seria desejável que lessem, mas a gente não pode obrigar. O que eu acho uma pena é as pessoas não serem colocadas em contato com a leitura. Aí sim, eu acho uma pena. Porque as pessoas elas têm que poder escolher, elas não têm que fazer isso. É desejável que elas entrem em contato para escolher se gostam de ler, se querem ler ou não. Muita gente descobre a leitura e fica maravilhada. Muita gente não tem paciência. Hoje em dia é muito fácil a pessoa não ter paciência para ler um livro, está tão acostumado com redes sociais, que escreve só um pouquinho, lê um pouquinho. Hoje em dia as pessoas leem muito, escrevem muito. Mas leem o que e escrevem o que? Rede social, internet, essas coisas todas, né? A gente não está falando de narrativas, a gente não está falando de histórias que lidam com o imaginário. Não. Mas as pessoas leem e escrevem bastante. Mas esse tipo de leitura, esse tipo de escrita. O que a gente pode fazer é dar exemplo. Eu tenho uma amiga que me pergunta: o que eu faço para meu filho ler mais? Eu compro livros e para ele, eu quero muito que ele leia, eu quero que ele se torne um leitor. Eu perguntei a ela: você lê? Não, porque eu não tenho tempo, porque não sei o que, não sei o que. Foi ora, se ele não te ver lendo, como é que ele vai ler? Como é que você vai querer convencê-lo de que a leitura é algo benéfico, é tão essencial se ele não te ver lendo? É difícil, né? Então, não estou falando que para uma pessoa se tornar leitora, ela tem que ter um exemplo em casa. Ela tem que ser influenciada em casa. Eu tive a influência da minha irmã, mais ou menos, mas assim, eu poderia ter me tornado leitora antes, e não me tornei, e ela já lia antes. Então, assim, minha irmã me influenciou? Sim, um pouco, mas poderia ser diferente, né? Ninguém comprava livro para mim, não era livro para mim, não eram livros que me despertavam, não tinha livros para mim, para a minha idade. Eu comecei a ler, o meu interesse por ler o que ela lia tem mais a ver com o meu interesse pelo estudo do que pela literatura em si. Mas, enfim, ela foi um exemplo para mim, não deixa de ser. Tem gente que não tem essa influência em casa e se torna leitor. E tem gente que tem essa influência em casa e não se tornam leitores. Ou seja, nada garante, mas se houver um exemplo em casa, a probabilidade de uma criança se tornar leitora vai aumentar muito. Porque a gente sempre tenta dar o exemplo, eles imitam o que a gente faz, os adultos fazem, então assim, se você influencia, se lê junto, é outra coisa, gente, é outra coisa. Aí você vai ter certeza de que você fez o que você pôde para que a criança se torne um leitor. Não há garantias que a gente ensine e o outro aprenda, por exemplo. Não há garantia que eu faça a mediação de uma coisa e o outro se aproprie. Não há garantias, mas são condições importantes, são situações importantes que ajudam, que facilitam o processo. Uma outra coisa, eu influencio o meu colega de trabalho para ler, ele acaba lendo mais. Como? Ele vê, sabe que eu estou sempre lendo, aí ele fala: nossa, mas eu devia ler mais, né? Então eu não preciso falar para ele: olha, você tem que ler mais. Ele conversando comigo sabe que eu leio muito e às vezes me pede dicas e tal, aí ele procura e lê. Outro dia ele estava falando: queria ler um livro sobre o Brasil no século XVI, XVII, como era o Brasil, algumas coisas. Eu indiquei para ele o livro, ele está amando. E ele fala: não, vou voltar a ler, eu gosto bastante. É assim que a gente influencia. Tem que ser sutil, a gente não pode ser autoritário, a gente pode ser agressivo, porque o autoritarismo é uma violência com o outro, né?
Não importa se você fala de maneira doce, você impõe de maneira doce. É autoritário e é violento porque você não respeita o outro. Quando você não respeita o outro, você está sendo violento. E há formas e formas de influenciar. E você tem que perceber o que pode funcionar com um e com o outro. Enfim, eu acho que a gente sendo um exemplo, a gente sendo coerente com o que a gente faz, com o que a gente fala, não tem exemplo melhor do que esse, não tem influência melhor do que essa. Eu não sei se eu dei conta de tudo que vocês queriam saber, mas se houver ainda mais coisas, vocês me deixam aqui, que eu faço um outro vídeo, enfim. Eu nem sei que título eu vou dar esse vídeo, mas essa altura vocês já viram o que eu decidi colocar. Espero que vocês gostem. Muito obrigada por me assistir, saber um pouquinho mais da minha história. E não esqueçam de me seguir no Facebook, que é a página do blog Kiwi do Mundo, e no Instagram, tá bom? Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.